Meus queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, aqui no programa Expressão do Saber, Espaço Pedagógico. No Espaço Pedagógico, no programa Expressão do Saber, nós queremos tratar, refletir um pouco sobre alguns pensadores e suas ideias para a educação. Esse vídeo, na verdade, tanto ele é direcionado para a Escola Bíblica Dominical, como para os professores da rede pública, que queira, adquirir mais um conhecimento sobre esses pensadores, E aqui nós queremos dar também a nossa contribuição nesses sentidos. Essa aqui é a primeira parte, desse primeiro programa, desse espaço pedagógico. Depois vamos ter uma segunda parte para dar continuidade sobre alguns pensadores e suas ideias, Vamos começar aqui. Então, eu quero refletir um pouco sobre essa frase de Paulo Freire, sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Paulo Freire. Que coisa, maravilhosa essa frase de Paulo Freire. É justamente isso. O professor, ele tem que ser um pesquisador curioso, que está sempre inquieto no processo de aprendizagem, ou seja, está sempre aprendendo. O professor que não tem essa inquietação para aprender, para ensinar, ele precisa rever seus conceitos. Então, essa frase, Paulo Freire, começa com ela é um despertamento para todos nós que somos docentes e precisamos estar curiosos dentro do processo de ensino-aprendizagem para sempre realmente desenvolvermos uma prática pedagógica por excelência. O primeiro pensador e suas ideias para a educação que eu quero destacar aqui é Sócrates, 469 a.C., esse pensador nasceu em Atenas, Grécia, formação um filósofo em busca da verdade. Então, Sócrates, existe muitas especulações sobre Sócrates, mas tem uma frase em destaque dele: Sócrates não escreveu absolutamente nada. Por exemplo, Jesus também não escreveu nada, apenas fez alguns rabiscos na areia da praia. Algumas ideias interessantes de Sócrates, conhece de ti mesmo. Há alguns pensadores que afirmam que essa frase não é dele, mas eu não vou entrar aqui no meio da questão, mas apenas destacá-la. Existe apenas um bem, o saber, e apenas o mal, a ignorância. Olha só, interessante, a frase aí do pensador. Sabe o homem que pôs em si tudo o que leva à felicidade, ou dela se aproxima. Busca a verdade e a virtude, só sei que nada sei. O princípio do raciocínio é constituído pela essência das coisas do mundo. E várias outras reflexões que existem sobre esse pensador, mas eu quero apenas trazer essa para a sua reflexão. Outro pensador com suas ideias interessantes sobre a educação é Platão. Platão, discípulo de Sócrates, 427 a 345 a.C. Formação, local de nascimento, Atenas, Grécia, formação filósofo. E o primeiro, há quem diga o primeiro pedagogo, obras de destaque, Diálogos, O Banquete, A República, muito interessante esses livros, interessante se algum professor tiver a oportunidade de lê-los, é muito interessante suas reflexões. As principais ideias, Platão sempre ensinava a busca das virtudes, como a justiça e a verdade. Então era uma busca, era um estímulo, por parte do pensador. Não, a educação consiste sem valores éticos. A educação deve propiciar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podemos ter. Então são algumas ideias, alguns vislumbres sobre esse pensador, Platão. Outro pensador importante é Confúcio. Confúcio realmente deu uma contribuição extremamente importante dentro da cultura oriental. Não se pode chegar no Japão, na China, e não se ouvir falar sobre o Confúcio. Nascimento, China, formação filósofo, pensador, obras em destaque, a maioria das suas ideias estão nos Analectos de Confúcio, uma série de ensinamentos para os seus discípulos. Ideias interessantes: só queres prever o futuro, estuda o passado. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Para se refletir o presente, tem que se realmente buscar no passado.
Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Confúcio. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Então, são algumas ideias sobre esse pensador, né? Outro pensador interessante é Agostinho de Hipona, 427 a 347 a.C. Agostinho de Hipona realmente foi um grande pensador cristão, né? Nascido na Argélia, domínio romano, formação teólogo e filósofo, na revelação divina. Obra de destaque, né? Confissões, né? Cidade de Deus, são excelentes livros, da Trindade, e várias outras obras, mas essas se destacam. Ideias interessantes sobre Agostinho de Hipona. Agostinho afirmava que o homem só tem acesso ao conhecimento quando iluminado por Deus. Muito interessante essa frase de Agostinho. Se o bem vem de Deus, o mal se origina na ausência do bem e só pode ser. Então, para existir o bem, só pode vir de Deus. E a ausência desse bem se origina, brota o mal e não vem de Deus. Não se deve esperar da criança inteligência nem aspirar a ela, mas o importante é a consciência e a disciplina. Não se aprende pelas palavras que repercutem exteriormente, mas pela verdade que ensina interiormente. Então são muitas ideias de Agostinho de Hipona, realmente, que passaríamos aqui um tempo bastante elástico, mas o meu objetivo aqui é apenas trazer alguns vislumbres, né? Algumas reflexões, algumas ideias sobre esses pensadores, né, e suas ideias para a educação. Outro pensador interessante é Lutero. Se comemorou, né, a reforma do Lutero, 500 anos do movimento reformista do século XVI. Lutero deu uma contribuição muito significativa nesse pensador alemão, formação teólogo, e o autor do conceito de educação útil, né? Obras em destaque, né? A publicação das 97 teses, né? Na Catedral de Wittenberg, ou Wittenberg. Ideias interessantes, né? O autor do conceito da educação útil, né? Quando a escola progride, tudo progride. Isso é uma verdade realmente colossal. Se a escola não progride, né? Tudo realmente está perdido. A escola deve progredir para que ambas as coisas possam progredir. Por exemplo, o Estado, politicamente organizado, tem que realmente priorizar. Uma grande nação, ela é alavancada pela educação. Para vencermos a corrupção, é necessário realmente investirmos de fato e verdadeiramente na educação. Não existe outra saída, outra fórmula. Grandes países, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foram arrasados por essas guerras e se ergueram através da educação. Por que o Brasil também não segue esse exemplo por parte dos nossos gestores? Os gestores do Brasil precisam realmente ter a consciência e enveredar de fato e verdadeiramente na educação básica. Jacques Rousseau é um pensador, né, muito interessante, suíço, deu uma contribuição bastante interessante sobre a educação. Obras em destaque do Contrato Social, o romance A Nova Heloísa, ideias interessantes, né, que nós queremos destacar. O princípio fundamental de toda a obra de Jean-Jacques Rousseau, pelo qual ela é defendida até os dias atuais, é que o homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da sociedade. O homem nasce bom, mas a sociedade corrompe-será. Mas o fato são ideias propagadas por eles. O objetivo do Rousseau é tanto formar o homem como cidadão. Rousseau pregava o retorno à natureza e o respeito ao desenvolvimento físico e cognitivo da criança. A educação deveria, para Rousseau, se preocupar com a formação moral e política do cidadão. Então, as suas ideias extremamente relevantes. Outro pensador, suas ideias, Pestalozzi. Pestalozzi também deu sua contribuição, local de nascimento Suíça, formação, educador, que incorporou o afeto à educação. As obras em destaque de Pestalozzi estão intimamente ligadas à religião cristã, devoto e seguidor do protestantismo. Os crepúsculos, né? Ou crepúsculo de eremita, etc. Ideias interessantes, né? Os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem
autônoma da criança. Segundo Pestalozzi, a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas próprias habilidades naturais e inatas. Pestalozzi afirmava que o professor é um jardineiro, deveria providenciar as melhores condições externas para que as plantas seguissem o seu desenvolvimento natural. Ele ensinava a ideia do aprender fazendo. Então, suas contribuições na área da educação com suas ideias foram extremamente significativas. Outro pensador, John Dewey, é interessante, né? Estados Unidos da América, seu nascimento, filósofo que levou a prática para a escola. Obras em destaque, criou uma universidade, exílio para acolher estudantes perseguidos em países de regime totalitários. Ideias importantes, defender democracia, liberdade de pensamento como instrumento para a maturidade e a maturação emocional e intelectual das crianças. Educar a criança como um todo, não só em partes, mas como um todo. O professor deve despertar o entusiasmo, motivar o aluno. A metade da sua vida não é a perfeição, mas o eterno processo de aperfeiçoamento, amadurecimento e refinamento. Então, as ideias de Dewey realmente foram e até hoje influenciam, né, as tendências pedagógicas. Esse pensador realmente extraordinário é Émile Durkheim, né? Interessante, né? Francês, sociólogo, que criou a sociologia da educação. Obras de destaque, a divisão do trabalho social e o suicídio. Ideias interessantes para o sociólogo francês, a principal função do professor, do educador, é formar cidadãos capazes de contribuir para a humanidade. Quando o educador não tem essa capacidade de proporcionar essa educação social para que o cidadão possa contribuir para a humanidade de forma positiva, realmente ele precisa rever sua prática. A educação tem como objetivo suscitar o desenvolvimento da criança nos seus estados físicos, morais, que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto. A contribuição de Durkheim realmente é extraordinária. Dizia ele, a principal função do educador, do professor, é formar cidadãos capazes de contribuir para a harmonia social. Com certeza, por exemplo, Jesus também deu essa contribuição. Jesus, com os seus discípulos, com seus princípios, com seus valores, inculcou-nos mesmo, né, essa concepção de reino para a paz. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Jesus inculcou nos seus alunos a semelhança do Durkheim, né, essa concepção de paz, de harmonia social onde vivia. Isso é uma contribuição extremamente relevante. Esse pensador, né, e suas ideias interessantes e revolucionárias. Formação escocesa, né, educador escocês, idealizador da escola para a felicidade. Esse Alexander Newman, né, suas ideias são revolucionárias. Eu vou passar aqui, destacar algumas questões sobre ele em um vídeo, né, levará mais ou menos aí 3 minutos. Liberdade sem medo. Então, a escola que Alexander Dewey proporcionara, né, para os ingleses era uma escola que proporcionasse para o aluno uma liberdade até aparentemente sem limite, mas não era, existia limites, né? Esses limites eram decididos em assembleia, como vocês vão ver no vídeo. Liberdade sem excesso. Então, o aluno aprende quando se dá liberdade a ele, segundo New. Ideias interessantes, né? Idealizador da escola para a felicidade. Gostaria, antes de ver essa frase dele impactante, de ver a escola produzir um varredor de ruas feliz do que um erudito neurótico. É impactante essa frase de New, né? Para New, o que é importante é o indivíduo e seu bem-estar. Ou seja, o indivíduo tem que estar feliz para aprender. O educador escocês defendia o fim da hierarquia e da rigidez como meio de formar indivíduos livres e criativos. Ou seja, ele não queria aquela escola, né, tradicional. Ele queria uma escola com liberdade para o aprender, tanto para o aprender, o processo de ensino-aprendizagem, como também para o aluno. Vocês vão ver.
A escola de Sam Hill tem uma concepção da educação muito livre. Os alunos são livres e assistem às aulas como querem. Vocês vão ver nesse vídeo que eu vou passar agora. E o vídeo é esse que eu quero destacar, a escola de Sam Hill como exemplo, né, para vocês perceberem. Vai levar alguns minutos. Summerhill tem 80 anos de tradição, a tradição de ser do contra. O Bebel aqui tem 21 anos. Ex-aluno é um produto típico de Summerhill. Toca o sinal. O professor pergunta às alunas se elas vão para a aula. Elas respondem que não. Frustrado? Nem um pouco, diz o mestre. Prefiro quando estão interessados. Aprendem mais depressa. Na classe, a aluna interessada cobra o atraso do professor, dá bronca. Em Summerhill, a regra é: aluno aqui só faz o que quer. Uma criança tem que viver a sua própria vida, não a vida que seus pais ansiosos acham que ela deve viver, nem a vida de acordo com os propósitos do educador que acha que sabe mais. Outra frase: eu prefiro que a minha escola produza um varredor de ruas feliz do que um primeiro-ministro neurótico. Essas são as ideias de educação, polêmicas até hoje, do autor deste livro e do criador desta escola, Summerhill, o educador escocês Alexander Sutherland Neill. Alguém que chocou e continua a chocar o mundo da educação com suas propostas revolucionárias há exatos 80 anos. Aqui se aprende a escolher, a começar pela comida. E pode comer só bolo? Cada um decide, diz o aluno. Ultimamente os menores só andam comendo sanduíche. Se começar a fazer mal, vamos ter de levar o problema a quem de direito. A diretora? Nada disso. O problema aqui se resolve na assembleia. 2 vezes por semana, todo mundo se reúne no salão principal. O comando hoje é de uma aluna. Uma estudante fala pelo caçula da turma. 4 anos, ele se queixa de perseguição. Não gosta de ser chamado de pepino. Os acusados se defendem, e todos votam, e aprovam o castigo: serviços domésticos forçados na escola. O Bebel se queixa da aluna que não quer tomar banho. Além do cheiro, ele está preocupado com uma ferida no pé dela. O inspetor de alunos pede para ser o vigilante da higiene dela. Aprovado. Não fosse a assembleia, a aluna sujinha poderia reclamar de perseguição. É a diferença entre liberdade e licenciosidade, diz a diretora de Summerhill. Zoe Redhead nasceu e cresceu aqui. Herdou a escola do pai, fundador de Summerhill. Nas outras escolas, diz Zoe, o aluno não se sente responsável, apenas faz o que manda. Aqui ele tem de pensar, assumir responsabilidade. Mas não é cedo demais? O aluno que paga cerca de R$2.000 de mensalidade acha que não. Ele decidiu ser carpinteiro como o pai. Não precisa muito mais para ser feliz. Quem quiser saber raiz quadrada, que se vire. Não sou eu quem vai saber essa porcaria, diz o aluno meio desbocado. Mas liberdade tem limite. O estudante pode desprezar a matemática, mas não pode se drogar. Cigarro precisa aprovação da Assembleia. Bebida só depois dos 18 anos. Agredir ou ofender os outros é proibidíssimo. E o castigo pode ser terrível. Um mês em casa, longe da escola. Mas isso lá é punição? Grande punição, diz Zoe. Eles adoram ficar aqui. Há pelo menos 184 regras em Summerhill, todas criadas pela Assembleia. É um erro total pensar que essa escola é uma bagunça. Faz 80 anos que Summerhill funciona democraticamente, diz Zoe. Prova que os jovens sabem muito bem o que é melhor para eles. Então tá aí, só um pequeno vídeo, né, para que a gente pudesse ver essa escola chamada Escola Sam Hill, né, que tem essa forma de educação. Apenas coloquei o vídeo como um exemplo, né, de pensamentos na área da educação com suas ideias, os seus pensadores. Alexander Neill, né, como foi citado, e eu estou citando também,
contribuindo dentro do processo de aprendizagem do ser humano. Então, meu querido irmão, meu caro ouvinte, né, desse vídeo no programa Expressão do Saber, nesse espaço pedagógico, meu querido professor, estou apenas colocando como sugestões de reflexões sobre a sua prática dentro dessas tendências, dentro dessas influências pedagógicas que os pensadores nos influenciam ou não com suas ideias. Então, essa é a primeira parte, né, desse espaço pedagógico, tratando sobre os pensadores e suas ideias para a educação. Então, até o próximo vídeo, para que possamos aprender mais um pouquinho.